Boa tarde a todos e todas. É, Gostaria de agradecer, né, todo mundo que está aqui e que veio escutar a fala de hoje, as falas de hoje. Só me apresentando, né, eu sou a Carolina Paganini, eu sou coordenadora do Núcleo de Tradução e Criação. E o núcleo, né, o NTC, a gente tinha encontros presenciais mensais, né, pré-quarentena, que chamavam Perdidos e Achados, Ateliê de Tradução e Criação. E, bom, agora, né, com a quarentena e com, né, esse novo modo de se relacionar, né, virtualmente, a gente resolveu dar continuidade aos ateliês de modo virtual. Então, a gente está tendo um ciclo agora, que é o ciclo do primeiro semestre de 2020, que são 5 encontros, né? Este aqui é o segundo. Semana que vem teremos outros, né? Os encontros agora estão sendo semanais, né? Até a última semana de junho, nós vamos ter um encontro por semana. A programação já está toda no site do Núcleo de Tradução e Criação. Também estão lá no site os links para inscrições. Eu estou colocando aqui o link para vocês. Quem quiser participar e receber, né, as nossas notícias, é só se inscrever para a palestra, para o ateliê em si que quer participar, ou, né, também curtir as páginas do Facebook, do Instagram, que a gente também sempre publica as notícias e os links por lá também, né. O próximo encontro, né, vai ser com o professor Beethoven Alvarez, que é um professor aqui da UF, professor de latim, que vai falar sobre a tradução mais recente dele de uma comédia do Plauto. E vai ser uma parceria nossa, né, do NTC, junto com o Laboratório de Estudos Clássicos da UF. Então, já estão todos convidados e convidados para a semana que vem, que vai ser na quarta-feira. Também já fazendo um convite, né, de um outro grupo de tradução que é nosso parceiro, que é o Versa, é um grupo lá da Federal do Maranhão, coordenado pela Emily, e na próxima segunda, às 2h, quem vai falar é uma colega aqui da UF também, que é a Vanessa Reis, que está aqui, então também vou fazer essa propaganda, né, procurem depois no Facebook, Versa, né, grupo de tradução. Eu também vou divulgar isso pelo Facebook do NTC. Agradecer também, né, aos monitores, ao Alan e à Thalia, que estão trabalhando com a gente para tudo dar certo. Né, nós também vamos dar certificados para quem estiver aqui assistindo. Então, depois que terminar a fala dos convidados, eu vou divulgar esse link para o certificado. Bom, vou começar, então, apresentando, né, os nossos convidados de hoje. A Andrea, Kaman ou Kaman? Kaman, eu pelo menos falo assim. Então, a Andrea Kaman, eu conheci ela ano passado, aqui no Colóquio Tradução e Criação, aqui na UF, e foi muito legal ter conhecido ela, conhecido a pesquisa dela, né, e desde então fiquei com vontade, né, de convidá-la para uma palestra virtual, e agora com a quarentena acabei tendo que realmente me mexer para fazer isso acontecer, né, então coisas boas surgem também, né. Ela é doutora em literatura comparada pela Federal do Rio Grande do Sul, né, com tese sobre as traduções da escritora chilena Maria Luísa Bombal, traduções no Brasil, né. É professora do bacharelado em Letras e Tradução em Espanhol e da pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, né. A Andrea tem traduções publicadas de Cervantes, Miguel de Unamuno, Gustavo Adolfo Becker, Garcia Lorca, Miguel Hernández, né, que é o que ela vai falar aqui, né, um poeta e dramaturgo espanhol, né, do início do século XX. Ela também tem textos já publicados sobre o Miguel Hernández, um ainda a sair em setembro, num número da Cadernos de Tradução da UFSC, né?
O José Francisco Botelho, também conhecido como Chico, né, é jornalista, mestre e doutorando em letras pela Federal do Rio Grande do Sul, né, é autor dos livros de contos A Árvore que Falava Aramaico, Prêmio Açorianos, de 2018, e Cavalos de Cronos, Prêmio Minuano 2019 de Literatura. Entre várias obras, traduziu os Contos da Cantuária, do Chaucer, que saiu pela Penguin Companhia das Letras, uma tradução do inglês moderno, em versos, e também com notas, né, do Chico. Né, os Contos de Canterbury... Ai, peraí que eu me perdi aqui, rapidinho. Shakespeare. Romeu e Julieta, que também, né, tanto os Contos de Canterbury e a tradução de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, tiveram a segunda colocação no Prêmio Jabuti, né, que é o nosso prêmio mais importante de literatura e de livros no Brasil, né, em 2014 e 2017. Também traduziu Drácula, do Bram Stoker, Conan Doyle, né, entre outros, né. Hoje eles vão falar aqui sobre identidades fronteiriças, traduções universais. Chaucer, Shakespeare, Miguel Hernández visitam o Pampa. Né? A gente tinha conversado, né, de mais ou menos 20 minutos para cada um dos convidados, e depois a gente procede às perguntas, né? As perguntas podem ser por escrito. Se alguém, né, também se sentir à vontade, quiser fazer uma pergunta por áudio, ou por vídeo e áudio, também se sinta à vontade, né? E aqui também é interessante agora todo mundo, né, que não estiver falando, deixe os microfones desligados. E, bom, então agora eu vou passar a palavra aqui para o Chico Botelho e para a Andréa Kama, né, já agradecendo mais uma vez, né, vocês terem aceitado em falar aqui conosco, né, estou muito feliz aqui da gente poder ter essa tarde conversando sobre tradução com vocês, né, então, por favor, agora. Então, gente, no sorteio eu e o Chico fizemos um par ou ímpar, eu perdi, então eu começo. Vocês me veem bem, me ouvem bem? Sim, tudo bem. Então tá, não atrapalhem nada se eu coloco aqui a minha cola para falar, não, né? Ok, bom, gente, então primeiro eu queria agradecer a Carolina pelo convite. Esse segundo colóquio, a tradução sobre a qual eu vou conversar hoje com vocês, ela foi pensada para o segundo colóquio de tradução e criação, que aconteceu aí na Federal Fluminense no ano passado, quando ainda era possível a gente se encontrar e até tomar uma cerveja numa mesa de bar, não é? E para mim foi um evento muito marcante, né? Então vou contar a história dessa tradução, agradecer demais o convite da Carolina, do Beethoven, do Núcleo de Tradução e Criação da UF, que tem feito um trabalho bravo, e principalmente nesse momento, né, em que a discussão acadêmica faz tanta falta. Quero agradecer também ao Chico, né, que topou participar, não me deixar pagar sozinha o mico de falar em Pampa, né, para esse público que é bastante amplo, né, já que o evento é promovido pela Federal Fluminense. E queria agradecer também todo mundo que está aqui, que está assistindo. Eu vejo muitas caras conhecidas, muitos amigos. Muito obrigada por estar aqui. Vamos tentar nos aproximar, ainda que seja, né, por meio das telas. Bom, gente, uma coisa que eu acho que é importante para que a nossa relação dê certo agora aqui é que o Chico é de Bagé, e eu sou professora em Pelotas, uma cidade que, por mais que ela não seja fronteiriça, ela está muito próxima à fronteira, né? Se a gente for ver a distância entre Pelotas e Jaguarão, que é a divisa com o Uruguai, dá 140 quilômetros, 150 quilômetros. Então, nós recebemos esses influxos fronteiriços. Por isso que essa proposta, né, de, bom, vamos conversar sobre
como da fronteira, como são as traduções da fronteira, e como da fronteira a gente pode fazer traduções universais. Das muitas traduções que eu já fiz, que a Carolina citou antes, alguma foi em parceria com alunos, cujas carinhas estou vendo aqui. Essa é uma questão que sempre surge, né, com os nossos estudantes, de como eu vou traduzir, se não por meio da linguagem que eu tenho, e como fazer se a linguagem que eu tenho é uma linguagem fronteiriça. Então, esse é um papo que eu gosto bastante e que eu fico muito feliz que o pessoal da Federal Fluminense aceitou, né, essa conversa. Bom, basicamente eu vou contar para vocês uma tradução que eu fiz de um poeta espanhol chamado Miguel Hernández, e que, bom, eu vou me referir a ele como poeta, mas ele foi também um grande dramaturgo, né? Inclusive o poema sobre o qual eu vou comentar, ele foi feito para ser uma peça, já vou chegar lá. Mas antes de comentar sobre o projeto, né, tradutório e a minha tradução, eu queria tomar a liberdade de falar sobre o meu pealo tradutório, tá? Pealo é uma expressão bem gauchesca que significa esse gesto de fazer um laço, né, para arremessar o laço e derrubar o animal que está correndo. Então, a gente laça a pata dianteira do animal e derruba o animal. E eu acho que isso tem muito a ver com a tradução, porque nesse sentido mais bruto, né, porque a gente tem essa coisa que a tradução, a gente está sempre correndo atrás do original e tentando pegar o bicho, né? Mas, ao mesmo tempo, o verbo pealar aqui no linguajar gauchesco, ele significa, por extensão, tudo isso que nos prende, que pode ser, inclusive, o amor. É nesse sentido que Raul Elvanger, por exemplo, a usa na canção Pealo de Sangue, que é uma das canções que eu adoro, né? E eu acho que as traduções, alguns textos têm isso, né? Para fazer um intertexto com Raul Elvanger, alguns textos, eles nos pealam e nos puxam para eles. E o texto do Miguel Hernández foi um desses, tá? Contra o poder tão tirano, que então são essas 3 décimas que eu vou apresentar para vocês, foi um texto que me pealou, pela mensagem que traz, mas também pela forma, tá? Bom, o que eu estou falando da forma? São 3 décimas aqui no poema do Hernández. O que significa? São 3 estrofes em 10 versos, só que essas estrofes de 10 versos, elas são separadas num quarteto e num sexteto, né, numa cestilha. Só que tem uma estrutura que é, a gente chama da décima espinela. Eu vou pedir para vocês que me acompanhem, que botem as mãos espalmadas, assim, sobre a frente de vocês, e cruzem os dedos médios com os dedos anulares. Vocês vão fazer esse movimento, só que, claro, vocês estão me vendo espelhada. Isso aqui é a estrutura da décima, porque a décima, ela tem sempre 10 versos, 7 sílabas poéticas cada um, e essa estrutura rímica que é A, B, B, A, C, C, D, D, C. Então, ela tem sempre essa estrutura, A, B, B, A, C, C, D, D, C. O Chico faz diferente, mostra aí como é que tu faz, Chico. Eu encosto o polegar nos outros, ó. Tu faz tipo um coelhinho, assim, quando a gente quer fazer com criança, né? Ó. Tu faz assim. Eu acho mais confuso, eu não tenho essa destreza na aula de piano. Eu cruzo os dedos que nem tu. Mas aí eu encosto o polegar aqui, ó. Tá. Eu faço assim, deixo a mão espalmada na minha frente, acho mais fácil, e assim eu memorizo. Imagino que tem um monte de gaúcho ou de improvisador que usa assim também. Bom, o verso do Miguel Hernández, que eu escolhi para traduzir, tem essa estrutura, tá? Essa estrutura está bastante na moda agora, se é que a gente pode falar assim, porque o Jorge Drexler, o nosso querido cantautor uruguaio maravilhoso, que hoje é radicado na Espanha, quando ele foi escolhido para ser embaixador ibero-americana da cultura, ele fez uma campanha nas redes sociais que tem hashtag, em espanhol, diferentemente iguales, né? Em português seria diferentemente iguais. E foi por meio do Drexler, né, que eu vou confessar essa ignorância minha, eu não sabia que as décimas eram tão espalhadas em todo o contexto ibero-americano.
Até então, eu achava que ela era uma estrutura nossa, e quando eu digo nossa, não necessariamente do Rio Grande do Sul, mas acreditava que ela era uma estética pampiana, né? Aparentemente, esse erro é um erro bastante comum, porque o Drexler lá tem vídeos com panamenhos, com mexicanos, muito surpresos, assim, de descobrir, nossa, todo mundo tem as suas décimas, que coisa, o pessoal do Nordeste tem nos repentes, né? E exatamente a mesma estrutura, e tem uns vídeos muito gostosos, inclusive com o professor do Drexler, o professor de décimas do Drexler, que é um cubano, Alexis Dias Pimenta, em que ele está fazendo oficinas virtuais agora, nesse período da pandemia, sobre décimas, e ele diz que as décimas são ótimas para a gente sobreviver a esse momento, porque as décimas são umas sobreviventes. Ela é uma estrutura que começa em 1591, com Vicente Espinel, que se populariza no século de ouro, muito em função do Lope de Vega, que acaba, digamos que, migrando, né, da cultura erudita para a cultura popular, que se localiza em toda a Latinoamérica na tradição oral, e que a gente conserva. A gente tem muita dificuldade de achar livros escritos em décimas, né, muitos registros escritos em décima nós não temos, mas que acaba se conservando na tradição oral, nos desafios e etc. Então, o Drexler fez essa campanha que as pessoas escrevessem décimas, enviassem as décimas que conheçam, usando essa hashtag diferentemente iguais. Bom, a estrutura do Hernández é feita em décima. Qual é o espanto disso? Que as décimas, elas meio que sumiram na Espanha. Então, por mais que elas tenham tido aquele boom na época, no século de ouro, depois elas vão sumindo, mas eu não sei se, por ter essa tendência, né, de trazer o erudito para o popular, que é uma tendência muito do Hernández, que mistura popular e erudito, ou se porque ele cria essas 3 décimas sobre as quais eu vou falar para vocês em plena Revolução, em plena Guerra Civil Espanhola, ele se alista ao Exército Popular em 1937, muito sob a comoção do assassinato do Garcia Lorca. Ele é arregimentado, vejam só que curioso, para o 10º Batalhão, né, para a 10ª Brigada da Resistência, que acabou popularmente conhecida como Batalhão do Talento, porque tinha muitos intelectuais, alguns estrangeiros, né, a gente não pode esquecer que o próprio Hemingway vai lutar na Guerra Civil Espanhola, e ele usa essas décimas que eu traduzi numa peça, mas veja bem que o Miguel Hernández, ele é essencialmente um poeta. Então, ele começa a escrever teatro na época da Revolução, porque na Resistência Espanhola, porque ele tinha a ideia de popularizar a poesia. Então, era uma forma de tu trazer a poesia para mais gente, e a gente estima, não só de transformar a poesia numa espécie de catarse coletiva, mas também de trazer a poesia para a população de pessoas não alfabetizadas, que deveriam ser muitas, porque a gente sabe que uma das coisas que o Hernández faz no Batalhão do Talento é alfabetizar as tropas, né? Ele cria, então, toda uma situação para que o lavrador Juan responda para o Dom Augusto, o dono das terras, as décimas que eu vou citar para vocês, em seguida, em tradução. Mas o curioso que eu quero contar para vocês é que quando eu recebi o convite para o colóquio de tradução e criação da UF, eu pensei, bom, estou no âmbito acadêmico, eu vou ter que fazer uma tradução na medida do possível, mais bem comportada e de acordo com as normas do mundo acadêmico, né? Quando eu falo em normas, eu penso aqui mais assim no Theo Hermans, naquelas coisas que a gente costuma fazer e que a gente sabe que a gente vai tomar crítica em eventos se a gente não fizer. Bom, tentei fazer uma tradução que preservasse a estrutura metrorrítmica, que tivesse uma linguagem popular, que apesar de ser semântica, ou de manter o mais possível o que o poeta quis dizer, mantivesse uma estrutura popular que fosse entendida por qualquer pessoa,
mas que também, também eu tinha como um projeto, essa era a grande ambição do meu projeto, então, que tivesse uma linguagem que eu chamei de linguagem de paz, tá? Porque eu estava, então, ainda pensando, né, era uma das grandes questões sobre as quais eu refletia, sobre se empregar ou não nas nossas traduções as lições, né, de 2 manuais bastante importantes para nós. No Rio Grande do Sul, nós tivemos em 2014 um manual proposto pela Secretaria de Política para as Mulheres, e depois nós tivemos um outro manual do Mercosul, né, da Comissão Permanente de Gênero e Direito das Mulheres, que fez esse manual pedagógico sobre o uso da linguagem inclusiva e não sexista. E essa era uma questão que eu estava refletindo bastante. Na época, se a gente deveria empregar nas traduções, por exemplo, né, onde diz, vou usar um exemplo da tradução que eu fiz, né, o homem que é homem cresce, se a gente poderia fazer essa tradução para a humanidade ou para o ser humano, como efetivamente eu fiz. Não é uma resposta fácil, eu acho que não são todos os textos que permitem essa adaptação, digamos, né, ou essa transformação de uma linguagem que é sexista para uma linguagem não sexista, mas achei que no caso do Miguel Hernández ele entenderia e gostaria dessa transformação. Então, fiz essa primeira versão acadêmica, mas depois, chegando lá em Niterói, eu achei um ambiente tão bacana, tão aberto, assim, a vibe tão boa, né, que eu resolvi usar ainda mais e fazer mais uma proposta que era de não apenas fazer uma tradução com estrutura metrorrítmica, com linguagem compreendida por todos, né, com linguagem de paz, mas também uma estrutura muito vinculada com a pajada, porque é essa nossa estrutura da 10ª comum aqui no Pampa. Porque quando eu ia traduzindo, era uma coisa impressionante como essa forma que está muito introjetada na gente, né, seja pela nossa relação com a música, que é do Pampa, com a milonga, né, tanto que a pajada também é chamada aqui de 10ª de milonga. Essa estrutura, ela parecia que vinha muito associada com uma linguagem mais campeira, uma linguagem mais pampiana, com essa linguagem mais gauchesca. E eu controlava, né? Eu dizia, não, sai, Pampa, eu preciso fazer uma tradução acadêmica. E depois eu pensei, gente, por que não? Então eu resolvi, né, como o Berman nos fala, que toda tradução é um texto à espera de uma retradução, eu resolvi acelerar o processo, propor eu mesma uma retradução, e nessa retradução eu resolvi ser um pouco mais ousada, então, e trazer uma linguagem campeira pampiana. Qual é o mote desse questionamento? Eu acho que é esse o momento em que eu e o Chico nos aproximamos nos nossos debates, né? O Chico de Bagé, eu de Pelotas, nós gaúchos, né, que formamos gosto lendo traduções, muitas delas empreendidas aqui pela Editora Globo de Porto Alegre, né, na supervisão do Érico Veríssimo, que eram as leituras que a gente achava nas nossas bibliotecas quando nós éramos jovens, basicamente, né, foi o que nos formou leitores de traduções. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Pelotas foi um grande polo editorial no século XIX, muito por impacto da Constituição positivista. Nós tínhamos uma Constituição estadual positivista que, enfim, compreendia, né, que a transmissão do saber não poderia ser atravessada por nenhuma circunstância, então se permitia a circulação de textos sem o pagamento de direitos autorais. Então, o nosso polo editorial aqui, ele foi muito calcado em traduções que não pagavam direitos autorais, que circulavam, né, os textos circulavam livremente em diversas traduções, e também né, nós temos essa influência da música, e muitas vezes eu me perguntei, bom, se nós já temos, assim,
pensando, né, naquele documentário que eu gosto muito, A Linha Fria do Horizonte, que trata muito sobre a música do Pampa, né, entrevista vários artistas que fazem um projeto musical bastante local. A minha pergunta era, bom, se nós partimos do pressuposto que nós temos, sim, uma criação, que é uma criação identitária, que é uma criação local, e nós temos por pressuposto que, apesar do Vitor Ramil, por exemplo, né, fazer o que ele chama de uma estética do frio, que é uma música que, embora seja bastante conectada com o local, ela é uma música universal, nós podemos usar essa mesma lógica para as recriações, nós podemos falar de uma recriação local. Esse é um tema que me interessa bastante, porque é uma questão que surge muito. Eu não sou tradutora de mercado, né, como é o Chico. Todas as traduções que eu fiz, que a Carolina mencionou, são traduções acadêmicas, e essa é um debate que surge muito na minha sala de aula, né, as minhas meninas, com muitos rostinhos, eu estou vendo aqui agora, fazem traduções comigo, aí colocam uma expressão que eu digo, não, gente, essa expressão não coloca, não, ela é muito gauchesca, só que para quem está, né, dentro da cultura é muito difícil de identificar isso, então é sempre um debate na sala de aula, eu uso ou não uso essa expressão na tradução, eu uso tu ou eu uso você, que não é natural para nós, mas é o que o mercado em geral pede. Então, nessas questões que estão presentes na sala de aula o tempo todo, começou a me interessar bastante esse debate, e comecei, inclusive, a me sentir ousada e a propor traduções propositadamente regionais, digamos assim, embora, ou fronteiriças, eu prefiro dizer fronteiriças, não regionais, embora com a pretensão de serem universais. Eu sei que eu já passei bastante do meu tempo, eu gostaria só de mostrar as traduções. Dá tempo? Posso ou deixo para depois? Envio para eles. Mostra sim, por favor. Então, tá, apresentar agora. Só preciso aprender a fazer. Vamos lá, a tela inteira? E aí eu compartilho a minha tela com vocês e vocês conseguem ver o meu texto? Sim, tá dando certo? Tá todo mundo vendo? Eu não tô vendo, não. Acho que não também. Tá, vou tentar de novo aqui, então. Gente, não sei fazer isso. Bom, cancelar. Vou tentar de novo. Apresentar agora. Andréia, você tem que clicar no share. Pelo menos no meu aqui está em inglês, ou no compartilhar. Ele vai te mostrar a sua tela, né, no apresentar em inglês, e aí vai no compartilhar. Não achei. Então, me dá a opção apresentar a tela inteira, que foi o que eu fiz, mas eu acho que não. Mas quando você clica na tela inteira, não aparece mais uma telinha? Que aí vai ter dois botõezinhos, share e cancel. Tá, ok. Aí você clica no share. Agora deve estar, aqui pelo menos está aparecendo para mim que eles estão compartilhando a minha tela, é isso? Sim, estamos vendo. Então tá, gente, esse então é o original, que, como eu falei, faz parte, né, de uma peça, mas que eu vou tratar aqui como poema autônomo, assim ele está nas antologias do Miguel Hernández. O Contra um Poder Tão Tirano, que não tendo título, por ser uma fala do personagem na peça, é chamado pelo primeiro verso, e que tem um detalhezinho, vamos ver se vocês conseguem ver, que foi talvez a grande alteração que eu fiz, que são nesses dois versos aqui, que eu selecionei, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seleção, mas é o terceiro e o quarto verso, que é El hombre que sombre crece por el alma y por la mano. Aqui foi o único momento em que, para fazer essa linguagem que eu chamo de paz, né, porque eu acho que é uma linguagem, quando eu falo de paz, ela vai além, né, do ser inclusivo e não sexista, eu não quis usar essa figura do homem que é homem, né, e passei para ser humano. Então,
E outra questão que eu fiz, como a gente tem aqui, por exemplo, sofrido, aqui, soy ante el hombre prudente e mudamente sofrido. No caso, se eu pensar nessa fala como uma fala do personagem Juan na peça, perfeito. Mas como eu queria fazer desse poema um poema que pudesse ser invocado por qualquer pessoa e declamado por qualquer pessoa, homem ou mulher, eu alterei isso aqui, usei essa mesma alteração depois na tradução mais gaudéria, né, a tradução pampiana, mudando o masculino genérico, então, para uma linguagem de coletividade. Bom, vou mostrar, então, a minha tradução acadêmica para vocês dizerem se acham que funcionou ou não, e se não funcionou, podem fazer crítica que ela ainda não saiu publicada, tá? Então, a hora de fazer alguma crítica é agora. Contra um poder tão tirano que só a injustiça assiste, por mãos e mentes resiste a força do ser humano. Merece sofrer o dano quem por covarde temor, de pena ainda maior que a sofrida no presente, se adorna com a corrente faz travesseiro da dor. A boca anda sempre escassa de pão aqui em nosso lar, e não se pode passar mais fome do que se passa. A fome é uma desgraça que assola muitos janeiros, se faltam os aguaceiros e o bom tempo para o trigo, ronda a fome nosso abrigo de povoados inteiros. O nosso povo é prudente, sempre suporta calado. A fome se é resultado de um natural acidente, mas é um povo consciente, grita com indignação, se a fome vem da ambição de quem detém o poder. Como é possível viver quando não há nem o pão? Então, vocês observem que isso é a fala, né, na peça do Juan para o Dom Augusto, que é o dono das terras e que está explorando ali aqueles trabalhadores. O nome da peça é El Labrador de Massaire, 1937, certo? Mas até na entonação, para quem está, né, na tradição campeira, na tradição nativista sul-rio-grandense, como eu estou, ela evoca uma pajada. Então, ousei fazer essa segunda versão aqui, também nessa estrutura de décimas, que eu já falei para vocês, também, mas usando um linguajar campeiro e mantendo as estruturas metrorrítmicas e a proposta de fazer uma tradução que fosse de paz, numa linguagem de paz. Então, ficou assim: contra um poder tão tirano, montado só na maldade, resiste com dignidade o brioso bando paisano. Quem, por receio leviano de um castigo mais pesado, vira o rosto pro outro lado, merece alcunha covarde, pois sabe que cedo ou tarde descamba o laço cimbrado. Contrariando a lei campeira, o patrão afrouxa a cinta, ante a peonada faminta, ali sem eira nem beira, e a fome essa caborteira agrava os meses de frio, se a geada no plantio ou semente no aguaceiro, depois se fica o ano inteiro olhando o prato vazio. Não me criei na fartura, a fome eu temo e respeito, menos se tiram proveito filhotes da ditadura. Tenho jogo de cintura, se o campo é que nega o pão, mas se a pura ambição, no brete do arrodeio, o bucho tem que estar cheio para se aguentar o tirão. É muito bom. Essa é uma proposta, como eu falei, bem com linguajar nativista, declaradamente nativista. Eu acho que o problema da tradução não é ousar, é não contar que está ousando. Então, eu deixei bem claro que a intenção era essa, claro que fiz adaptações, eu já super parei do meu tempo, então peço desculpas ao Chico, que me ajudou, né, revisou. O Chico é o rei das décimas, gente, é o rei da métrica, então ele fez a revisão para mim, para ver se não tinha passado nenhuma sílaba poética mal contada, ou tudo isso. E agora eu vou passar a palavra para o Chico, que tem uma experiência muito maior do que a minha, né, em traduções, traduziu obras de peso, e para o mercado, que é muito mais complicado, né, de a gente discorrer. Então, depois falamos mais, pode ser? Pode. Gente, obrigada. Eu só ganhando aqui elogios das orientandas, tá? Adoro. Gente. Obrigada. Então tá, obrigada, Andréia.
Chico, se quiser, pode começar. O primeiro, eu já tinha lido, mas sempre quando eu escuto essa tradução, eu descubro uma nova coisa ali que eu achei muito boa. Realmente, eu gosto muito dessa tradução. Bom, obrigado pelo convite, Andréia. Obrigado a vocês por me receberem, por estarem ouvindo. E tem um outro tradutor de Shakespeare aqui, que é o Lawrence Flores Pereira. Eu vi a cara dele em algum momento. Ele é da Universidade de Santa Maria, não sei se ele está lá ou se ele está em Porto Alegre, mas é um grande tradutor de Shakespeare, tradutor do Hamlet, de Otelo, vencedor do prêmio Jabuti. E então, eu queria mandar um abraço para ele, que eu sei que ele está em algum lugar aí, nos escutando. Vou me puxar aqui, Lawrence. Tá? Sobre essa experiência de traduzir poesia, eu acho que é um assunto que é muito vasto, tá? E é o meu assunto, né? Então eu tendo a me estender mais do que os 20 minutos, mas eu vou tentar, eu vou ficar cuidando no relógio aqui. Eu vou contar então a experiência, uma das experiências que foi a mais longa, que foi de traduzir os Contos da Cantuária, como tu disseste, né, do Geoffrey Chaucer. E quais foram as estratégias que eu usei para traduzir esse longo livro em inglês. A edição que eu usei deve ter umas 450 páginas, quase que totalmente em verso. Tem apenas 3 contos que não são em verso, então a maioria dessas 450 páginas são em verso. Eu traduzi em 2012, foi publicado em 2013. Contudo, antes de entrar explicar como é que foi essa tradução, queria voltar um pouco numa coisa que a Andréia falou, que é a questão falar um pouco dessa estrutura da décima. Ela tem aquela estrutura de rimas que a Andréia disse, né, que é A, B, B, A, C, D, D, C, por isso que a gente cruza assim, os dedos. Isso, inclusive, os pajadores, que são os repentistas, né, que fazem esses poemas na hora de improviso, eles ensinam uma dessas duas formas de entortar a mão, tá? Porque quando tu estás fazendo o improviso, tu não pode perder a rima, então tem que saber que o primeiro verso que tu disseste vai ter que rimar com o quarto e com o quinto. Então, quando a gente está aprendendo, depois eles pegam de cabeça e seguem, mas quando a gente está aprendendo, a gente sempre tem que dar uma torcida na mão para não perder o esquema das rimas. Qual é o tipo de verso que se usa nessa estrofe, que é a 10ª espinela? É a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas. E aqui tem uma dica que, se alguém se interessa por estudar métrica, uma confusão com a qual vocês vão se deparar em algum momento, e eu já estou dando uma ajuda aqui para vocês saltarem essa confusão, que é a seguinte: em espanhol, o que nós chamamos de 7-sílabo, que é a redondilha maior, o verso de 7 sílabas, lá na Argentina, no Uruguai, na Espanha, em todo mundo que fala espanhol, eles chamam de octossílabos. Então, um verso que tem 7 sílabas em português tem 8 sílabas em espanhol. É um mistério da métrica. Por quê? Porque a contagem das sílabas poéticas é diferente. Tá? Em português, nós seguimos um sistema métrico inspirado no sistema parecido com o sistema francês. Nós contamos as sílabas poéticas até a última sílaba tônica. E aí se para. Então, se tiver uma proparoxítona, vão sobrar 2 sílabas depois. Pode sobrar uma, pode sobrar 2, enfim. No mundo de fala espanhola, eles contam até o final e depois fazem um cálculo todo complicado lá. Se o verso acabou em proparoxítona, paroxítona tem um cálculo específico. Então, no fim das contas, esse mesmo verso que nós estamos falando, que é a redondilha maior em português, tem 7 sílabas aqui e lá tem 8. Então, quando eu me deparei com essa incongruência, eu levei um mês para entender o que estava acontecendo. Eu tive que ler um tratado de métrica espanhola para entender que tem uma diferença na contagem das sílabas. Bom, qual é a peculiaridade desse verso? A redondilha maior. A redondilha maior e a redondilha menor, que é o verso de 5 sílabas, elas são chamadas na tradição portuguesa de medida velha. Por que medida velha? Porque eles eram os versos medievais, eram os versos dos trovadores medievais, dos cantadores medievais da Ibéria. Ele é chamado de medida velha para diferenciá-lo do decassílabo, que foi introduzido aí na Renascença,
pelo Sá de Miranda e depois usado pelo Camões nos Lusíadas. Então, o decassílabo é posterior, entra na Renascença inspirado pela poesia italiana. E a poesia italiana conta as sílabas como os espanhóis. Então, na Itália tem 11, mas aqui tem 10. Então, tem a medida nova, que é o decassílabo, e tem a medida velha, que é a redondilha maior e a redondilha menor. Bom, o que aconteceu com a redondilha menor? Isso que é a parte mais fascinante, eu acho. O decassílabo, ele chegou até nós pela poesia culta, principalmente. Tá? Mas a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas, chegou pela via popular, oralmente. E é por isso que ele se espalhou por todo o Brasil. Então, a gente encontra o mesmo tipo de verso utilizado no cordel nordestino, é utilizado também no improviso gaúcho. É o verso de 7 sílabas, a redondilha maior. O que muda é apenas a estrutura de rimas. Então, às vezes, se usa essa estrofe de 10 versos, que é a 10ª espinela, e às vezes pode-se usar uma estrutura de 6 ou de 8, mas o verso é sempre o mesmo. É sempre o verso de 7 sílabas, a redondilha maior. Bom, aqui no Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição de poesia oral, como no Nordeste. Contudo, antigamente, o formato do verso do repentista gaúcho, ele se chamava trova. Então, era trovador como era o trovador medieval. Né? Era uma estrutura de 4 versos que rimava A, B, A, B. Na Argentina e no Uruguai, eles usavam a 10ª espinela, que depois acabou chegando aqui no Rio Grande do Sul, através de um cara chamado Jaime Caetano Brown. Se vocês pesquisarem aí, é o maior repentista do Rio Grande do Sul. Foi ele que introduziu a 10ª espinela no uso da pajada, que é a expressão que hoje a gente usa para se referir à poesia popular. Bom, quando eu comecei a traduzir o Chaucer, eu me deparei inicialmente com um grande problema do tradutor de poesia. Eu já vou, para quem um dia quiser traduzir poesia, vocês vão se deparar com esse problema, que é o seguinte: você vai tentar, na sua tradução, utilizar um verso idêntico ao original, em termos de métrica, em termos de ritmo, ou você vai usar um outro tipo de verso totalmente diferente, ou você vai traduzir em prosa. São 3 opções válidas, depende do resultado. Né? Bom, o Lawrence, que está aqui nos escutando, ele traduz Shakespeare. O Shakespeare, como o Chaucer, utiliza o pentâmetro iâmbico, né? Que é muito parecido com o nosso decassílabo. O decassílabo tem 10 sílabas poéticas. O pentâmetro iâmbico, a definição é um pouco diferente, mas ritmicamente é muito parecido. O Lawrence não usa o decassílabo para traduzir as peças do Shakespeare. Ele usa versos de 12 sílabas. Tá? Então, ele muda o tamanho do verso. Né? Existem outros tradutores anteriores, como o Carlos Alberto Nunes e a Bárbara Eleodora, também tradutores de Shakespeare, que usam o decassílabo fechadinho, né, para traduzir o pentâmetro iâmbico do Shakespeare. Bom, quando eu comecei a traduzir o Chaucer, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Tá? Qual vai ser o tipo de verso que eu vou usar? E aí, eu acho que eu nunca te falei isso, André, mas a primeira coisa que me ocorreu eu vou traduzir em redondilha maior. Eu ia traduzir todo o Chaucer em verso de 7 sílabas. Imagina só, isso ia dar um triplo do trabalho, ia ser muito mais difícil, mas no início eu queria. Por quê? Porque eu queria fazer uma tradução que não fosse uma tradução para os especialistas. Tá? Que o normal hoje é fazer isso, traduzir isso para o público acadêmico, traduzir para o especialista naquele autor. Tá? Contudo, eu não queria fazer isso, entre outras coisas, porque dos grandes clássicos da língua inglesa, eu acho que o Chaucer era um dos menos conhecidos. Talvez ainda seja, um pouquinho mais conhecido agora, quem sabe, né? Mas era um autor que o especialista conhecia, mas quase ninguém sabia muito a respeito, era muito pouco lido. Tinha apenas uma tradução completa, que é do Paulo Visioli, que era toda em prosa. Ó, e alguns fragmentos em verso. Então, eu queria fazer uma tradução que não fosse uma tradução para o especialista. Eu queria fazer uma tradução que fosse que tivesse um impacto emocional, que tivesse um impacto estético, né, nos leitores em geral. Bom,
A primeira coisa que eu pensei para alcançar esse efeito foi, bom, eu vou traduzir um tipo de verso que seja mais próximo aqui da nossa tradição poética popular. Esse tipo de verso era a redondilha maior. Contudo, o que acontece é o seguinte: o inglês é uma língua muito mais sintética do que o português. No sentido mais banal de que as palavras tendem a ser menores. Então, se tu pegares aí a palavra head, tem uma sílaba, em português tem 3, cabeça. Né? Então, imagina a confusão que dá para um tradutor que resolve traduzir em poesia métrica, não? Você encaixar a mesma quantidade de informação que tem num verso em inglês, num verso em português, sempre vai faltar espaço. Então, se eu fosse usar um tipo de verso menor ainda do que o verso que estava sendo usado em inglês, eu ia ter que fazer ia ter que cortar muita coisa. Então, no fim das contas, eu acabei decidindo que eu ia usar o verso de 10 sílabas do Camões. Mas aí eu pensei, é um tipo de verso culto, e eu queria dar um ar popular, um ar de poesia oral popular para essa tradução. Então, o que eu fiz? Embora eu vá usar um tipo de verso considerado culto, é o decassílabo, eu vou usar um tipo de rima considerado popular, que é um tipo de rima que eu tirei, na verdade, da música popular, não é nem da poesia popular, da música popular, que é a rima toante. O que é a rima toante? A rima consoante é aquela que rima todos os fonemas, depois da sílaba tônica, né? Por exemplo, batata e bravata. A rima toante rima só as vogais, por exemplo, tempo e pensamento. Esse tipo de rima toante, ele era usado na Idade Média, pelos trovadores da Península Ibérica. Mas aí, a partir da Renascença, e principalmente durante o classicismo, ela foi banida. É um tipo de rima que, de acordo com os manuais de poesia, não se pode usar na poesia culta. Então, ela desapareceu praticamente da poesia culta. Onde ela sobreviveu? Na música popular. Eu encontrei a solução para o meu dilema, quando eu estava traduzindo Chaucer, quando eu estava escutando um álbum do Luiz Gonzaga, na verdade. Tá? Um álbum de baião do Luiz Gonzaga, que é Pisa Pilão. Eu não me lembro o nome do álbum agora, mas tem uma música que eu gosto muito chamada A Morte do Vaqueiro. Tá? E nessa música, os versos são assim. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo. Eu sou um péssimo cantor. Tá? Eu só vou recitar os versos. Tá? O vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Bom, nordestino e esquecido. Vocês vejam que não rimam todas as letras, rimam só as vogais. Ele está usando a rima toante. Quando eu escutei essa música do Luiz Gonzaga, que foi quando eu estava começando a traduzir o Chaucer, eu pensei, quem sabe eu não uso isso também. E aí eu comecei a escutar muito música popular regional, não MPB, música popular regional mesmo, os ritmos regionais, aí o baião, aí os nossos aqui do Rio Grande do Sul, e eu descobri que eles usam a rima toante à torto e à direito, né? Então tem algumas músicas aqui do compositor chamado Mauro Moraes, aqui do Rio Grande do Sul, que elas são inteirinhas todas com rima toante. E aí eu fui pesquisando e eu descobri que dos gêneros considerados cultos aqui na América do Sul, o único que usava a rima toante era a poesia gauchesca argentina. Então tem um livro da poesia gauchesca argentina chamada Santos Vega, do Hilário Ascasubi, que ele é todo escrito em rima toante. Bom, então aí eu achei o que eu estava procurando. Então eu vou usar o decassílabo, que é um método culto, é um verso culto, e eu vou usar a rima toante, que é um tipo de rima popular quase banido do uso culto por todos os manuais de poesia do século XIX, pelo menos. Né? Até ali o Olavo Bilac ainda dizia que não, você não pode usar isso aqui de jeito nenhum, vou escrever poesia culta. Foi o que eu usei no Chaucer. Então, teve várias funções esse tipo de rima, porque e tem um espectro muito mais amplo de palavras que rimam dentro do esquema da rima toante, a rima fica menos dura, né? Então você precisa fazer menos contorcionismos, precisa distorcer menos a frase, dá para fazer um verso mais compreensível, mais direto, que era o que eu estava procurando.
Na poesia culta assim, do século XX, vocês vão encontrar esse tipo de rima, que é a rima atuante, na Cecília Meirelles, por exemplo, no Romanceiro da Inconfidência, no João Cabral de Melo Neto, né? Tem vários no Drummond. A partir do modernismo, vários utilizam esse tipo de rima, que tinha sido banido lá pelo Feliciano de Castilho, que era o autor do manual de métrica mais célebre da língua portuguesa. Bem, então aí vocês veem que tem uma coisa curiosa. Eu peguei uma coisa que era usada lá na Idade Média e eu descobri que ela ainda era viva aqui perto de mim, perto aí de outras partes do Brasil também. Praticamente todas as partes onde tem a música popular, onde tem chegado esse tipo de diversificação. E ao longo da minha tradução do Chaucer, várias vezes eu me deparei com a mesma circunstância. Eu vou dar apenas um exemplo. Bem no início ali, o Chaucer é um inglês diferente do Shakespeare, é um inglês médio, que a gente chama. Né? Ele usa a palavra pilgrims, né? Pilgrims e pilgrimage. Pilgrimage é peregrinação. Isso é bem no início, né? Ele está explicando quando os viajantes vão partir em peregrinação. No início, eu ia traduzir essa palavra, pilgrimage, é pronunciada assim mesmo, a pronúncia era bem diferente do inglês médio. Eu ia traduzir como peregrinação. Contudo, eu comecei a pensar, não está dando o tom que eu quero aqui. Não é essa palavra que eu estou procurando. E eu acabei fechando com a palavra romaria, pensando na música romaria. Por quê? Naquele momento ali, eu pensei, porque é uma palavra que nesse momento aqui eu quero colocar uma palavra mais com uma conotação, com uma sonoridade mais local, mais sul-americana. Tá. Depois eu me dei conta que, na verdade, romaria é uma palavra medieval. O peregrino medieval em Portugal é chamado romeiro, de romaria. Contudo, a palavra continua sendo usada no Nordeste, principalmente. E esse mesmo movimento de que eu vou procurar uma coisa próxima, eu descobri que, na verdade, estava próximo também do Chaucer, que também é uma palavra medieval, aconteceu muitas vezes ao longo dessa tradução. Em outros momentos, para dar um exemplo para vocês de como eu fiz isso que a Andrea disse, que é regionalizar um pouco um texto universal, mas sempre com um projeto estético na minha mente. Né? O que eu queria fazer? Eu queria tornar o texto ao mesmo tempo acessível, que o leitor conseguisse ler o texto sem ser um especialista, mas ao mesmo tempo eu queria que ele soasse um pouco estranho. Eu queria que o leitor ficasse intrigado que o universo é esse onde eu estou entrando. Não é o meu exatamente, mas é parecido com o meu. Tá? Então foi por isso que eu decidi usar palavras de cunho regional, porque o leitor não está acostumado com isso, né, numa tradução de um texto universal. Ele está acostumado com uma linguagem mais neutra. E eu queria quebrar exatamente essa neutralidade, para ele ter a ideia de que ele está entrando num universo um pouco diferente. Tá? Então eu fiz isso usando essas palavras regionais aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque elas são palavras que estão na língua, elas pertencem à língua, elas só não são geralmente usadas em um ambiente urbano, mas elas existem. Tá? Então não são palavras que eu inventei. Um exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou, tem uma hora ali que ele faz uma alegoria do inverno, né? Então ele descreve isso é no conto do fazendeiro, né? The Franklin's Tale. Então ele descreve uma alegoria do inverno em que o deus Jano, com sua barba bifurcada, inglês médio, bugla, ou em inglês moderno, buglehorn. O que seria um buglehorn? Ele estava bebendo vinho. Buglehorn é uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Isso aqui é um chifre, tá? Se vocês estão vendo. Eu estou usando para tomar mate aqui, mas enfim, eu poderia estar tomando qualquer coisa. Então, o deus Jano estava tomando vinho em um copo feito de chifre, né? Então, uma tradução mais, assim, digamos, uma tradução automática seria bebendo vinho do seu chifre. Mas aí como eu queria fazer uma coisa pontual, colocar aqui ou ali uma palavra, deixar o leitor meio, que palavra é essa? Por que essa palavra está aqui? Que mundo é esse onde eu estou entrando?
em vez de usar a palavra chifre, eu usei uma palavra que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, que é a palavra guampa. Então, ficou o Jano com sua barba bifurcada, em uma longa guampa recurvada, eu estou citando de memória, estou sem o livro aqui, bebe o seu vinho quente. Essa palavra guampa é uma coisa muito interessante, ela vem, na verdade, do Quechua, que é o idioma dos Incas, né? A palavra huámparo. Aí ela entrou pelo espanhol e chegou aqui no Brasil, significando chifre. Essa palavra é usada também pelo Guimarães Rosa, então não é só aqui no Rio Grande do Sul, ela chegou pelo menos até Minas Gerais, né? Ele descreve no conto Burrinho Pedrez, não sei se vocês devem lembrar do Sagarana, é um dos meus contos favoritos de todos os tempos. Tem uma hora aí quando o burrinho chega na boiada, né? Aqui a gente chama de rodeio, mas o Guimarães chama de boiada. Quando ele se aproxima da boiada, o Guimarães faz essa descrição extraordinária dos chifres, dos bois, das vacas se entrechocando, e aí ele usa todas as palavras imagináveis para descrever aquilo, todas as palavras referentes a chifres, aspas, guampas. Então a palavra guampa aparece ali no Burrinho Pedrez e na minha tradução do Chaucer. Agora, eu sei que eu tenho que parar, já vou parar. Eu estou acabando aqui. Uma coisa diferente daí, que é uma coisa que só a tradução de poesia nos proporciona. Tá? É o seguinte, o Buglehorn, né, que é o copo de chifre, ele era escrito como uma coisa assim, um copo, né, da qual você bebe aqui. Né? Só que a guampa, aqui no Rio Grande do Sul, quando ela é usada para beber líquido, ela não é usada como um copo, ela é usada como uma garrafa. Ela é a guampa inteira mesmo, é o chifre inteiro, desse tamanho, mais ou menos. Então, quando eu dei essa mesma palestra aqui nos Estados Unidos, eu levei um chifre para lá, e aí eu disse para eles, qual é a grande diferença, então, entre esse trecho meu e do Chaucer? No trecho do Chaucer, o Janus está bebendo um copo de vinho. Na minha tradução, ele está bebendo uma garrafa inteira, pelo gargalo, né? Fica pela ponta da guampa. Mas só que, claro, isso não está na nota de rodapé, você vai ter que me perguntar para eu dizer. Bom, apenas um exemplo de como eu fiz nessa tradução, isso que a Andrea mencionou, que é de regionalizar um pouco a tradução de um texto universal, no meu caso, com esse projeto estético, porque eu queria mesmo que soasse um pouco estranho, porque eu já tinha a intenção de tornar o texto acessível de diversas maneiras, como, por exemplo, o uso da rima atoante. Mas eu queria que ele não soasse totalmente familiar. Eu queria que ele soasse um pouco estranho, por isso eu coloquei as palavras do tipo regional, porque não se esperaria encontrá-las ali naquela situação. Bom, eu vou parar por aqui, porque o tempo esgotou. Então, vamos abrir, né, com as perguntas, se vocês tiverem. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, Chico. Obrigada, Andrea. Muito interessante o projeto de vocês. Muito interessante a fala. Gostaria de saber, né, se alguém gostaria de começar fazendo alguma pergunta, seja por escrito, pelo chat, ou pode ser também abrindo o microfone e falando. O Alan está dizendo que tem uma pergunta. Quer aparecer, Alan? Aparecer no vídeo? Oralmente? Pode ser pelo áudio também. Me ouvem? Estou ouvindo. São duas perguntas. Eu leio as duas ou é melhor ler a resposta e depois a outra? Acho que pode fazer as duas perguntas de uma vez. A primeira é para a Andrea. Eu queria, sua tradução, me fez pensar até que ponto a sua proposta de regionalização se comporta, na verdade, como uma tradução estrangeirizante, né? Levando em consideração o Brasil, que é um país gigantesco e diverso em culturas, mas que considera as variantes urbanas e geralmente do Sudeste como norma. Eu gostaria de te ouvir falar mais sobre como sua proposta nos torna conscientes das fronteiras internas do nosso país e nos faz questionar a hegemonia linguística, no caso da tradução mais regional, e de gênero, no caso da sua tradução não sexista. Eu gostei bastante das duas, acho que elas nos fazem não naturalizar o que nos apresentam como já dado, né? E para o Francisco,
queria te perguntar se você acha que o apagamento das diferenças regionais, causada por essa ideia de homogeneização da nossa cultura, nos faz menos sensíveis para os diferentes recursos poéticos e estilísticos presentes em todo o território. Quero dizer, você acha que se fôssemos mais atentos para as heranças regionais, teríamos à disposição mais recursos para traduzir, já que a tradução por si envolve deslocamentos, né, ganharíamos mais com a nossa diversidade de matrizes. Obrigada. André, se você quiser responder. Bom, eu vou começar. Obrigada, Alan, pela pergunta, assim, bem... Acho que vai ser bom até para eu poder explicar algumas coisas que eu não expliquei antes. Antes de responder a pergunta do Alan, eu quero pedir licença para comentar, para responder um comentário da Dani, que a Dani enviou aqui antes, dizendo, nossa, eu ouvi o violão aí atrás dessa pajada. A ideia é exatamente essa, né? E foi por isso que foi tão difícil fazer essa tradução do Miguel Hernández, que não fosse usando um vocabulário gaúcho, porque aquela métrica, aquela toada para nós que estamos aqui nessa região fronteiriça e que associamos isso à pajada, à milonga, né, a pajada também chamada, ou décima de milonga, tem uma toada aqui que te leva a querer botar umas expressões mais campeiras, e resisti muito, mas lá pelas tantas eu disse, bom... é isso, a pajada venceu, né? O Pampa tomou conta do Miguel Hernández. E, além do mais, tem já uma versão, estou tentando lembrar o nome do cantor, não lembro agora, aqui, Poçada, o Héctor Luiz de Poçada, Héctor Luiz de Poçada. Se vocês procurarem no YouTube por Contra um Poder Tão Tirano, vocês vão achar esse poema especificamente musicado pelo Héctor Luiz de Poçada, porque fizeram alguns álbuns. O Miguel Hernández foi muito musicado, ele tem 3 ou 4 álbuns de poesia musicada, e o Héctor musicou esse exatamente. E numa conversa de RU, de restaurante universitário, com meu colega da UFPEL, o Leandro Maia, que é professor da música, né, da música popular, e uma pessoa, um músico que eu admiro, que eu já admirava de jovenzinha, e que dei a sorte de encontrá-lo agora como colega na UFPEL. Eu fico incomodando muito o Leandro com essas questões, se é possível traduzir ou não traduzir música, e o Leandro é meio louco, assim, que nem eu, ele concorda que sim, que música a gente traduz, ele traduz sambas, inclusive ele fez uma versão em inglês sambas, né? Oi, Andréia. Oi, me perderam? Eu vou pedir para você repetir, assim, o último minuto que você falou, porque falhou aqui para gente. A minha internet, eu acho que já está um pouco cansada. Vocês me acompanham agora? Agora está bem, agora está claro. Tá bem. Então, respondendo à pergunta do Alan, eu tenho evitado hoje, Alan, eu fiquei muito tempo me perguntando sobre se a tradução que eu queria fazer era estrangeirizante ou domesticadora. O que eu fazia era muito seguir normas, né? Normas, quando eu digo assim, essas convenções não escritas que a gente tem no universo da tradução e que, por exemplo, se usa você e não o tu, né? Então, eu traduzia usando você, eu domesticava a minha linguagem para tentar acomodar a minha linguagem a uma linguagem mais do centro. Eu noto isso muito nos meus alunos, né? Que chegam legendando com uma linguagem bem artificial.
Enfim, eu acho que são coisas que a gente pode... A prática de sala de aula me fez questionar mais essas coisas. Então, hoje eu não penso mais em tradução estrangeirizante ou domesticadora, mas eu penso o seguinte, todos nós temos as nossas linguagens e todas as nossas linguagens são válidas. E eu acho que cada vez mais a gente tem tido ambiente para isso, né? Um tempo atrás assisti uma entrevista do Kleber Mendonça, que falava que quando ele vinha para os festivais de cinema de Gramado, nos primórdios da produção cinematográfica dele, os gaúchos reclamavam que tinha que ter legenda para ver filme do Kleber, e que hoje ninguém mais tem uma ideia tão estúpida de pedir legenda para um filme como Bacurau. Então, eu acho que sim, o Brasil aprendeu a se ver como Brasil na sua diversidade. Eu acho que produções que se pretendem universais e a partir do regional, como é o cinema do Kleber, né, para a gente não falar só de Pampa, o Chico também falou do Luiz Gonzaga e outras expressões regionais, tem a ver com isso. E sobre ser uma linguagem não sexista e inclusiva, eu prefiro falar, como eu falei antes, né, em linguagem de paz, entendendo que uma linguagem ela pode ser não violenta e não ser pacifista, ela não ser comprometida com um projeto maior. Mas, sim, na medida do possível, eu tento aplicar o questionamento da Hannah Arendt, que ela se fez lá quando do julgamento do caso Eichmann, né? Se podemos, aplicado ao nosso campo da tradução, podemos nós, tradutores, perpetuar ofensas, discriminações, ou, enfim, violações a quaisquer grupos, através da nossa linguagem, ou através da nossa prática tradutória, nos excusando naquela perspectiva de que não fui eu, estou apenas cumprindo ordens? É uma pergunta que eu me faço constantemente. Eu devo ou não traduzir esse texto? E se eu devo traduzir esse texto, como traduzir esse texto? Né? Então, eu acho que essa é uma questão de ética tradutória que a gente discute até bem pouco, né? Acho que tem o professor Paulo Oliveira na Unesp, que tem um texto sobre isso, lá naquela obra Tradução e Perspectivas Teórico-Práticas, tem um texto dele que me inspirou bastante, e é uma questão que eu me proponho frequentemente. Mas eu acho, Alain, que o projeto mais consciente meu, e eu acho que do Chico também, era romper esse muro entre popular e erudito. Né? Era fazer uma linguagem que um projeto realmente inclusivo, ele não pode estar construído só a partir do cânone. Ele não pode estar construído só a partir de modelos canônicos, né? Então, eu acho que essa democratização, que foi uma coisa que o Miguel Hernández fez, ele trouxe modelos eruditos para o popular, ele fez a poesia dele ser teatro, justamente para não excluir, para trazer a catarse coletiva da poesia e não excluir as pessoas não alfabetizadas. Então, foi por aí que eu tentei me guiar nesse projeto. Não sei se te respondi da forma como esperavas, Alain, mas obrigada, que a gente pode seguir esse papo depois. Desculpa, Chico, eu sempre falo demais, né? Nós dois... A outra pergunta era para mim? Eu acho que era. É o Alan, né? Será que pode repetir para mim, porque eu não me lembro direito. Agora eu escutei a Andrea e eu acho que eu perdi um pouco a tua pergunta. De novo. Eu queria saber se você acha que o apagamento das diferenças regionais, causada por essa ideia de homogeneização, nos faz menos sensíveis para os diferentes recursos poéticos e estilísticos presentes no nosso território. Se você acha que se fôssemos mais atentos para as heranças regionais, a gente teria à disposição mais recursos para traduzir? Com certeza. Essa é a questão, eu acho, como a Andrea falou, do tipo de tradução que a gente procura fazer, né? Eu sempre me interessei muito pelas margens das coisas, né? Exatamente pelo que não está no centro, pelo que está pelos lados, pelas frestas. Às vezes é o que mais interessante, é o que a gente encontra nesses espaços, né? Interstícios ou periferias da linguagem, enfim.
a riqueza do linguajar, de expressão, de recursos que a gente encontra na música popular regional, veja bem, é que quando a gente fala música popular brasileira, a gente associa com uma coisa que já está, já pertence assim, ao cânone, digamos, né? Mas eu estou falando da música regional mesmo, estou falando do Tião e Carreiro, tá? do Mato Grosso, estou falando desse tipo de poesia que quase não é antologizada, é difícil encontrar assim, numa livraria uma antologia desse tipo de poesia popular, e é riquíssimo, é absolutamente extraordinário, tem muita coisa para aprender, tem coisas difíceis de fazer, né? Então, se você pensar, por exemplo, né, apenas pensa no repente que se faz no Nordeste e em outras partes aqui também se faz. É muito difícil. Para tu fazeres um repente, tu tens que ter, em primeiro lugar, o domínio das questões métricas, muito aguçado, e tens que ter um vocabulário e uma ligação muito ágil entre vocabulário e pensamento, né, para conseguir fazer as rimas fazerem sentido, para conseguir fazer toda a estrofe culminar naquele verso que tem que ser, porque o final do repente ele tem que ser um soco no queixo, né? Então, isso tudo, para que isso funcione, são necessários habilidades e recursos muito difíceis de serem adquiridos. Então, eu recomendo para todo mundo que queira escrever que vá aprender um pouco com os repentistas do Nordeste, com os cantadores do país aí, e aprenda um pouco com eles. Eu aprendi a escrever, fazer poesia com uma pessoa analfabeta. Eu adoro contar essa história. Esse cara que me ensinou a fazer assim com os dedos, ele falou, eu vou mostrar aqui o esquema da pajada. Ele não era bem analfabeto, ele assinava o nome, conseguia ler algum documento, mas não era uma pessoa letrada, lia muito devagar, era um semi-analfabeto. E ele fazia assim, com o dedo todo, a mão toda arrebentada pelo meio, assim, a trabalhador rural, e aí ele fazia assim, e aí ele me ensinou, eu era guri, menino, né, e foi assim que foi a minha introdução na poesia, foi pela poesia popular. Então, para mim, é sempre a poesia popular oral, ela é anterior à poesia culta erudita, é uma coisa que deu origem à outra, né. E se você pensa nas especificidades vocabulares, tem coisas que só podem ser ditas em Alagoas. Tem coisas que só podem ser ditas em Pernambuco. Vocês tentaram pensar nisso? Tem frases inteiras, tem ideias inteiras que só podem ocorrer no Maranhão, ou no Rio Grande do Sul, ou enfim, no Mato Grosso. Então, isso é uma riqueza enorme, não só para um escritor, mas para um escritor. Enfim. Então, é uma riqueza que nós temos aí à nossa disposição, mas que, como tu disseste, às vezes é difícil de acessar. Tá? Então, esse tipo de projeto que eu e a Andrea fazemos é, de uma certa maneira, uma forma de quebrar essa barreira que existe ainda muito forte no Brasil entre o popular e o erudito. Se eu respondi a tua pergunta. Desculpa, tinha desligado meu telefone. Eu ia falar, né, diferença grande não só entre o popular e o erudito, mas também entre o que a gente chama de regional e o que não seria regional, entre o que é o regional e o urbano, né? Tem essa diferença grande e sempre prevalecendo, né, o urbano e o padrão. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa colega aqui da UF, a Vanessa Reines, e depois a Suzana Lages, também aqui da UF, queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer primeiro as da Vanessa e depois, se vocês responderem, eu passo a palavra para a Suzana. A Vanessa fez duas perguntas. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre as diferenças entre traduzir para a academia e para o mercado. Acho que seria elucidativo para todos nós. Essa é a primeira pergunta dela. E a outra pergunta é sobre a Livraria do Globo, né, mencionada, as traduções publicadas pela Livraria do Globo, mencionadas pela Andrea. Se essas traduções, quão carregadas elas eram sob o ponto de vista de vocês. E isso aconteceu ao fim da Livraria do Globo, né?
ou algo específico de algum tradutor, desenvolvimento. Né? Então, uma primeira pergunta sobre academia e o mercado, e outra sobre esse regionalismo da Livraria do Globo, né? Quem responde? Eu vou... sobre a diferença entre tradução para o mercado e para a academia, eu não sei, porque eu não publico no mercado. O Chico, que transita bem entre os dois mundos, talvez tenha mais condições de responder que eu. O que eu posso responder é o seguinte: eu tenho um aluno meu que é legenda boa, que já está formado, né? O Bruno, que inclusive foi o cara que acabou legendando bom, enfim, ele está legendando várias obras por aí, mas, gente, a memória tá fraca. Esse novo filme coreano aí, que abocanhou todos os Oscars, como é que é o título dele? Parasita. E o Parasita. Então, o Bruno foi o cara que legendou isso aí, e fez muitos desses cursos, né, de formação de legenda, além da universidade lá em Pelotas, ele fez muitos desses cursos. E uma das coisas que ele foi me orientando, a gente precisou trabalhar muito, é porque o Bruno ele chegava em atividades, assim, muito prescritivista, né? Ele chegava dizendo, por exemplo, não se pode usar o tu numa tradução. Não se pode, não sei o que, sempre é assim. Então, ele vinha muito formatado por esses cursos, que eram bastante formulescos, e acho que depois, com a universidade, ele acabou conseguindo, né, fazer essas reflexões, aprendendo a lidar com toda essa diferença, e foi um trabalho muito gostoso, é um menino de quem eu me orgulho muito, né? Então, eu acho que tem isso, a universidade, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Ao mesmo tempo que ela te induz muito para as falas urbanas, canônicas, né? Para as formas consagradas, ao mesmo tempo ela te leva também, ela te dá a ferramenta para destruir tudo isso, para refletir sobre as falas hegemônicas, sobre o sexismo na linguagem, sobre as variantes socioculturais, etc. Né? Então, é sempre uma faca de dois gumes, mas no mais eu vou deixar o Chico comentar. Sobre a Globo, eu não sei te dizer se elas eram carregadas nas suas traduções. O que sim eu tenho como memória muito carregada, eu sei que existiam expressões muito nossas, né? Muito culturais, mas o que sim era muito carregado, em alguma medida tenho essa memória e trabalhei com isso no meu mestrado, foram as traduções do Sérgio Faraco para a LPM. Não é? Nós temos na coleção do Pocket Book, os livros de bolso da LPM, nós tivemos várias traduções do Sérgio Faraco, que eram traduções absolutamente regionais, que também fazem parte da minha formação como leitora, e que, nesse aspecto, eram bem carregadas. Da Globo, agora, aqui não estou me lembrando de muitas outras expressões, assim, mas tem algumas expressões ali que eu acho que só se popularizaram por causa da Globo, algumas falas, assim, alguns ditos bem gauchescos, né, como, por exemplo, aquela expressão, como diz o outro, né, então, não sei se... Teria que me preparar mais para responder essa. Obrigada. Chico, gostaria de falar sobre isso? Moá, agora? Sobre a diferença entre mercado e academia? Sim, eu vou começar pelo fim, então. A pergunta eu vou falar rapidamente só sobre a questão das traduções da livraria do Globo. Também estava na pergunta, né? Uhum. Aquelas traduções antigas, né, que eram feitas na época de ouro da livraria do Globo, elas não eram marcadas. Por exemplo, a tradução que ainda hoje é a tradução que existe do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, é a tradução do Mário Quintana, que ele fez ali no que hoje é a Casa de Cultura de Porto Alegre, que era o Hotel Majestic, onde ele morava. Ele traduziu ali todos os livros da Recherche, de Tempo Perdido. E é um linguajar, assim, ele traduziu um português castiço, né? Um português
muito rico, uma tradução muito boa, mas ela não é uma tradução marcadamente rio-grandense. As traduções, essas traduções da Globo, elas eram feitas para serem vendidas no país inteiro, e eram, de fato, né? Bom, sobre a questão do traduções, a diferença entre tradução para o mercado e para a academia, os dois, assim, como tradutor, nos dois âmbitos têm suas vantagens e têm suas desvantagens, né? Bom, a vantagem de traduzir para o mercado é óbvia, que você vai ser muito mais lido, né? Não tem dúvida. A tradução acadêmica, geralmente, ela fica circulando entre os especialistas naquela área. É muito difícil ela romper esse círculo. Já a tradução feita por uma editora, principalmente por uma editora grande, ela vai ser uma tradução que vai ter uma circulação muito maior, vai ter muitos mais leitores. Enfim, numa medida que uma tradução acadêmica dificilmente conseguiria, menos que essa tradução acadêmica depois viesse a ser publicada, como às vezes acontece, né? Bom, agora, quais são os problemas da tradução para o mercado? Esses são os problemas que a gente estava falando aqui, né? O mercado, ele é concentrado no Sudeste, é concentrado em São Paulo, e realmente existe uma padronização muito grande, tá? Do linguajar que se tem que usar, especialmente assim, em traduções, como é que eu vou explicar? Menos autorais. Traduções que são feitas mais... Existem várias gradações, né? Então, se pegar um livro que não é um livro autoral, não é um livro que não mexe muito assim, com a questão da linguagem, tá? É um livro cujo objetivo é ter mais uma circulação. Essa questão da padronização pega muito mais forte aí, né? Bom, quando a linguagem do original é mais complicada, aí, meio que por força, digamos, da gravidade, o tradutor começa a ter mais liberdade, né? Dependendo de com qual editora ele está lidando, né? Curiosamente, na minha experiência, a gente tem muito mais liberdade traduzindo poesia do que prosa. Por quê? Porque na poesia já está dado que essa leitura vai ser uma leitura um pouco estranha para o leitor de hoje, né? O leitor atual que não está mais acostumado a ler. A minha tradução do Chaucer tem 600 páginas, tá? O meu Chaucer é maior do que o original, porque o meu tem mais versos. Então, como o leitor já é um tipo de leitura um pouco diferente, o tradutor acaba tendo mais liberdade para usar mais recursos na tradução poética. Entre eles, os pronomes de tratamento, né? Então, como a Andrea falou, se eu vou traduzir um romance, dificilmente alguma editora hoje deixaria que eu usasse o pronome tu. Seria muito difícil, tá? Embora, se nós formos fazer assim, uma contabilidade, o uso do tu e do você é meio que ali no Brasil. No Nordeste usam muito tu, Pernambuco usa, Maranhão usa, Ceará usa, no Pará, inteiro no Pará, eles usam e conjugam bem direitinho. Eu acho que no Amazonas também, aí tem Rio Grande do Sul, enfim, é bastante, né? Então, não é verdade que ninguém fala tu no Brasil, é porque em São Paulo não se fala. Então, a tradução é feita com o português brasileiro de São Paulo, né? Agora, quando você está traduzindo poesia, o que acontece? O tradutor tem um argumento, porque aqui eu tenho que ter uma certa liberdade poética. Então, nas minhas traduções de poesia, do Shakespeare, no Chaucer, eu utilizo muitos recursos que eu não poderia usar numa tradução em prosa, né? Como entre eles o tu, porque aí eu tenho um argumento que é impossível de driblar esse argumento. Eu estou traduzindo métrica, e você é mais longo do que tu, então eu preciso usar o tu, né? Até porque o tu eu posso conjugar sem usar o pronome, né? Então é muito mais fácil, quando você está traduzindo poesia, ficar com o pronome mais antigo na língua. É muito mais fácil de usar. Então, tem esses dois lados, né? O mercado te dá a circulação, que é muito boa para um tradutor, né? Para um escritor, né? Contudo, tem vários obstáculos, que são esses obstáculos de padronização, com os quais a gente tem que aprender a ir lidando ao longo da nossa carreira, né? Até um dia tu conseguires fazer as coisas exatamente do jeito que tu quer. Aí é muito bom.
Uhum. Posso fazer só um complemento ainda com relação ao tu, já que eu sou uma apaixonada do tu em algumas circunstâncias. Na tradução em que a gente tem contagem de caracteres ou sílabas, como é a poesia, nunca vi o uso de tu em legenda, mas acho que seria, por lógica, muito mais aceitável, né? Mas o tu, ele te dá mais controle de texto, especialmente em situações, como foi o caso da escritora Maria Luísa Bombal, que eu traduzi não, eu analisei as traduções na minha tese na URGS. Ela tem um romance, uma novela chamada A Amortalhada, em que acontece a seguinte situação: ela está no seu caixão, ela está morta, já amortalhada, e ela está se despedindo das pessoas que vêm conversar com ela. Então, ela começa falando com as pessoas em segunda pessoa, cheia de rancor, né? Tu não me ajudaste naquela vez, agora vem chorar a tua mãe morta. E parece que, conforme ela vai dando perdão, ela vai transformando aquilo na terceira pessoa. Mas ele não teve culpa, ele também tinha os seus problemas à época. Quando a gente tem essas trocas muito rápidas no texto, da segunda para a terceira pessoa, né, do tu, no caso, você para ele, o você te atrapalha muito. Ou quando a gente tem essas trocas rápidas de registro, né, o senhor e tu, né, do formal para o informal. O tu dá muito mais controle do texto. E para nós, além de ser a linguagem natural, tu não consegue ter muito, assim, explicações técnicas para defender o você. Mas, apesar disso, muitas vezes a gente se vê obrigado a cumprir essa norma. Acho que uma pessoa que reclamava bastante disso, se eu não me engano, era o Moacir Scliar, né, que comentava dessa imposição do mercado, de usar o você, o Scliar, que o Faraco, inclusive, teve uma peleia fenomenal com a Francisco Alves, editora do Rio de Janeiro, quando a Francisco Alves publicou uma tradução dele, do Mário Arregui, lá em 1982, trocando os tus para o você. Né? O Faraco ficou ofendidíssimo, porque eram traduções do Pampa, com gaúcho montado a cavalo, e a editora patrolou as traduções dele, usando garoto em vez de guri, e você em vez de tu. Aí a piada que nós fazíamos era que a editora tinha tirado o chimarrão da mão do gaúcho e botado um mate-leão gelado. Então, essas coisas acontecem, né? Quando a gente tem um texto regional do espanhol, né? Tu vai traduzir um conto sobre gaúchos, tu vai traduzir usando tu. Quando tu tem essas trocas rápidas, da segunda para a terceira pessoa, do registro formal para o informal, o tu te dá muito mais controle do texto. Só que, apesar disso, é muito comum a gente ouvir de que isso deixa a tradução arcaizante, o que nem sempre é bom, mas que no caso do Chico eu acho que foi uma vantagem, não é, Chico? O teu uso do tu no Chaucer acabou ajudando a dar esse ar de estranhamento para a tradução. Então, pode ser um ganho em alguns casos. Não é só... Não, só para completar o que eu estava falando aí, como eu escrevo ficção também, tá? Eu uso você também. Às vezes eu uso você, às vezes eu uso tu, depende do caso, entendeu? Às vezes funciona melhor o você, depende da história, depende do tom que tu queres dar. Às vezes não funciona. E o ideal seria que a gente tivesse a mesma liberdade nas traduções, né? Às vezes uma tradução é melhor por causa dos recursos. Por exemplo, o você, ele dá muito problema com os possessivos. Porque aí tu vai usar seu, sua, e pode ser dele, dela, deles, delas. Tem poemas que não tem como traduzir assim. Dá muita confusão. Aí tem que fazer o quê? Tem um tradutor que é o cara que traduziu o Nabokov, eu não me lembro o nome dele agora, é um grande tradutor. Ele se viu obrigado a usar o você com os pronomes possessivos do tu. Então ele usa você, mas ele tem que usar te, teu, tuas. Por quê? Porque o texto do Nabokov é muito complexo, não pode ficar cortando o recurso, né? Então, tem algum momento lá do texto do Nabokov que tem que deixar claro que é teu, não é dele, dela, é teu, né? Então, ele usa assim, toda a tradução dele é com o você, mas ele usa os possessivos do tu.
né? Então, essa liberdade que a gente tem no nosso texto autoral, o ideal seria que a gente tivesse também nas traduções. Aí, só que essa liberdade a gente vai ter muito mais no texto acadêmico, numa tradução acadêmica, onde a gente pode fazer mais ou menos o que a gente quiser, desde que esteja bem explicado por que a gente está fazendo, do que uma tradução de mercado. Então, como eu falei, são os dois lados, né? De um lado, o texto acadêmico, curiosamente, nos dá mais liberdade, porque se a gente tiver uma teoria por trás, pode fazer o que quiser, né? Agora, tem pouca circulação, enquanto que o mercado dá circulação, mas a gente tem que ficar lidando com isso, nesse labirinto, assim, o tempo inteiro. Eu vou passar, então, a palavra para a Suzana, para ela fazer a pergunta dela, mas eu estou vendo aqui que tem um comentário da Renata Casarini, também, né? Nos clássicos a situação é inversa, mas agora eu não sei qual que era o contexto que ela está falando da situação. Vai usar o você e a gente fica desacreditada. Sim, nos clássicos que usa o você, o tradutor fica desacreditado. Bom, então, passo a palavra aqui para a Suzana e aviso que se alguém quiser fazer alguma última pergunta, né, para a gente já encaminhar para o encerramento, por favor, coloca aqui no chat que eu leio, tá bom? Suzana. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Andréia e Chico. Para mim, essa sessão do nosso ateliê é muito especial por termos dois gaúchos. Eu, como brinquei no nosso grupo do Núcleo Tradução e Criação, eu sou uma ex-gaúcha. Sendo uma ex-gaúcha, continuo sendo um pouco gaúcha. E coincidentemente, fui orientada, tive toda a minha formação acadêmica no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande, e fui orientanda da mesma orientadora do Chico. Fui, aliás, a primeira orientanda da Catherine Rosenfield, que te manda um abraço e cumprimenta vocês aqui. Então, a parte esse laço sentimental aqui do meu comentário, eu queria fazer umas observações, tentando ser o mais sucinta possível, do que assim me impressionou e do que eu gostaria de ouvir vocês falarem, assim, desenvolverem um pouco mais. Para a Andréia, eu queria perguntar uma coisa muito pontual, eu não sei, eu não conheço o Miguel Hernandes, nada, mas me lembrou muito um poema do impetuosista alemão, Gottfried August Bürger, que tem um poema famosíssimo, assim, que é do camponês que se dirige ao tirano, né? Não sei se ele pode ter lido, não, curiosidade. E outra questão que eu achei, adorei a versão campeira, assim, bem intuitivamente, bem, assim, com o ouvido, né, sem analisar muito, e achei uma coisa curiosa nessa relação do hombre, né, que você disse, bom, vou tirar esse hombre, mas tem um espelhamento no poema entre hombre e hambre, e o hombre, o masculino, né, essa virilidade contra a fome malvada que é feminina, né? Como é que você pensou nesse apagar isso também, apagar essa dupla, né? Tem um corte aí no poema, né? E você quis fazer isso, né? Interessante. E para o Chico, eu perguntaria, para mim bateu assim uma coisa de pela fala, por todos os exemplos bem práticos que ele deu, e essa natureza do nosso ateliê é de se voltar para essa questão muito concreta das soluções. Eu até estou pensando aí se eu não devia rever a tradução do Kafka, que foi uma coisa com que eu tentei colocar uns gauchismos, porque o Kafka era um escritor do alemão marginal, vamos dizer assim, de Praga. E eu pus na minha tradução uns gauchismos propositais, mas não foi muito forte, porque eu já tive que lutar com muitas outras questões que eu queria
fazer na minha tradução, do ponto de vista marcar na tradução, então não podia brigar em muitas frentes com os editores. Mas essa questão do tu e do você é muito, muito interessante, eu acho, para a gente retomar. Eu achei que o interessante da sua fala, e também um pouco na da Andréa teve isso, que essa densidade voltou a ideia de que a tradução é uma espécie, ela tem uma arte da memória que sustenta a tradução. Eu pensei muito naquela ideia da Jerusa Ferreira, que é a tradutora do Zumthor, né? De que essas camadas arcaicas mesmo, elas aparecem e elas vêm porque você tem uma memória sua, pessoal, afetiva, de leitura que é acionada, que você permite que penetre na sua tradução. E eu acho isso de uma importância, quer dizer, a gente devia ter essa liberdade, temos que nos impor aos editores, eu acho, não de forma autoritária, mas com esse conhecimento das palavras, da memória das palavras, e dessa memória afetiva, pessoal, coletiva. Eu queria que você falasse um pouquinho se você já pensou nessa questão de uma espécie de arte da memória que perpassa todas essas poéticas orais, né, que a tradução como arte da memória, assim, como uma forma de arte da memória ainda possível no nosso tempo, desmemoriado. Então, essa, não sei se a Andréa vai conseguir lembrar, que eu já falei tanto depois da pergunta, mas eram perguntas pontuais. Eu anotei, então, Chico, se tu quiser, pode responder primeiro, que eu falo depois. Invertemos dessa vez. Certo, tudo bem. Sim, de fato, é exatamente isso aí que tu disseste, Suzana. Para mim, é assim que funciona para mim, né? Quando eu chego quando eu estou na tradução automática, numa passagem muito fácil de traduzir, talvez isso não aconteça com tanta intensidade. Mas quando a gente chega naquele trecho que tu tens que parar para pensar, como é que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou tomar aqui nesse trecho? Para que lado eu vou? Né? Então, esse é um momento em que a memória, toda a memória afetiva e a memória de leitura, eu acho mais especificamente que a memória mais ampla, que a memória estética, né? Uhum. Ela entra em ação para encontrar a solução. E uma coisa que é muito importante, para mim, pelo menos, né? É que eu não recuso a solução, venha de onde ela vier. Então, aí eu acho que é onde quebra aquela muralha lá do erudito popular, do urbano, do rural, né? Uma única vez, alguém, numa palestra, alguém perguntou, estava errado fazer isso. Como se colocou linguajar regional no Chaucer se não tinha? Se ele escreveu em Londres, que era o inglês londrino, o inglês medieval, que era o centro da língua naquele momento, que foi de onde veio o inglês moderno. Então, não era regional, então não poderia. Qual foi a minha resposta? Foi essa que eu dei. Quando eu estou diante de um problema estético de tradução, eu ativo a minha memória estética, eu abro as portas da memória estética, e eu procuro uma solução, e essa solução, de onde ela vier, eu não vou recusar. Então, quando eu estou traduzindo, quando eu estou escrevendo também, eu tento abrir todos os registros e todos os recursos da língua, né, que estejam à disposição, que eu conheça, né, e nesse tremedal profundo eu tenho que encontrar alguma coisa vai vir, né. Então, nas minhas traduções, às vezes quando eu estou fazendo uma fala que tem um quadro atrás, ou que dá para projetar os versos, eu coloco, eu mostro para as pessoas coisas que eu me dei conta depois, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Tipo, tudo isso que eu falei da escolha das rimas, tudo, eu sabia o que eu estava fazendo, mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente só sabe que funciona, né? Aí depois a gente para pensar por que funcionou, de onde é que eu tirei isso. Eu já coloquei na boca de Shakespeare versos de rock and roll.
sem saber que eu estava fazendo isso, entendeu? Depois eu li de novo minha tradução e falei, peraí, mas essa aqui é de uma música. Eu coloquei o verso de uma música aqui. Por quê? Porque funcionava, né? Então, como tu chamasse muito bem essa arte da memória, eu acho que se torna mesmo uma arte quando você baixa a guarda. E quando você se compromete a encontrar uma solução, vem ela de onde ela vier. Né? E aí, muitas vezes acontece isso. A solução vem e, às vezes, você não sabe onde é que ela veio na hora, depois se dá conta, né? do que tu fizeste. Então, esse é o único, sabe, que eu não gosto de reler o que eu escrevo, porque eu fico com defeito. Né? Mas esse é o único motivo pelo qual eu releio. É para dar conta do que eu fiz aqui sem saber na hora que eu estava fazendo. Era essa a pergunta, né? Tinha uma outra. Sim. Obrigada. Ótimo. Oi, Suzana, eu vou começar te contando um caos, né? Eu sou desertora do direito, né? Eu me formei em direito, então eu tinha lá um professor de processo civil que contava, um dia eu fiz uma ação, ganhei porque aleguei isso, né? E a gente brincava, professor, tu não perde nenhuma ação? Ele disse, as que eu perco, os meus colegas que contem. Né? E a gente aqui, como tradutor, a gente também conta as vezes que a gente, na pealada, laça o bicho e derruba. O hambre, eu perdi. Essa eu assumo e não achei uma forma de fazer muita compensação. Até tentei botar ali um cimbrado ou alguma coisa, não serviu, não evocou, não deu conta, né? Então, essa aqui o bicho correu e eu não consegui pealar mesmo, né? Com relação ao Tirano, sim, eu não tenho certeza que o Miguel Hernández tenha lido, mas é bem possível que ele tenha ouvido falar, exatamente porque ele escreve muito em 37, quando ele está ali no Batalhão do Talento, ele está tendo contato. O Miguel Hernández, ele era chamado de poeta cabreiro, né? Ele é um cara que morreu aos 31 anos, muito jovem, ele é de 1910, então em 37 ele estava com 27 anos ali na frente de batalha, ele morre em 41 na prisão, ele foi condenado a pena perpétua pela participação na resistência, e acaba morrendo logo em seguida. Dizem, né, os relatos da época, que ele passava muito frio na prisão, ele acaba morrendo de tifo, de maus tratos, enfim, essas coisas. Então, a gente costuma dizer que o Lorca é o primeiro poeta vítima do fascismo espanhol, e o Miguel Hernández foi o primeiro do fascismo estabelecido na Espanha, né, quando o franquismo já tinha se imposto. Bom, ele estava ali em contato com aquele Batalhão do Talento, em contato com muitas pessoas, fazendo poesia e tendo esse acesso a discussões que a gente não sabe o quão rico pode ser isso. Pode ser que ele tenha tido contato com essa poesia alemã, mas como eu sou bairrista, eu prefiro achar que ele teve contato, talvez, com a nossa gauchesca platina, que por muitos é chamada de gauchipolítica, porque a poesia desempenhou para nós esse papel importantíssimo de bancar, né, de dar respaldo cultural às revoluções e de democratizar discursos, enfim, né, possibilitando essa propagação através do canto da memória, das formas artísticas. Então, como nós já tínhamos tido aqui toda essa tradição poética argentina, e talvez por isso que ela seja canônica, né, Chico, porque é a poesia de quem ganhou a Revolução na Argentina, né, de quem conseguiu se independizar, de impor um novo cânone, com Martim Fierro, enfim, com Ascasub, com todo esse manancial de poetas. E eu não duvido que talvez essa ideia tenha ficado também como uma associação, né? A gente teve pessoas daqui, inclusive, a gente teve brasileiros, poucos, mas teve brasileiros indo para a frente de batalha na Espanha. O Érico Veríssimo chegou a escrever um romance em 1940, o Saga, que o personagem, aquele famoso personagem do Érico, o Vasco, né, vai lutar na Revolução Espanhola, e o Érico escreve esse livro com base na memória de um resistente
que fez um diário no período que esteve na frente de batalha, né? Isso rendeu ao Érico Veríssimo a pecha de escritor comunista e ficou maldito em vários meios, que até uma piadinha com a qual ele brinca depois lá no incidente em Antares, né? Tem lá, não sei se a Dona Quitéria, uma dessas personagens, assim, que são emblemáticas do conservadorismo gaúcho, que diz, Érico Veríssimo, eu não leio esse escritor comunista, né? Ele coloca isso no diálogo de uma das suas personagens. E eu tentei criar, né, outras metáforas, se perdi no fome e hambre, né, tentei domesticar a questão climática também, que no poema primeiro naquela tradução acadêmica, no poema do Miguel Hernández aparece do janeiro, né, da fome em janeiro. Então, janeiro, Espanha, frio, eu trouxe aqui para os meses de frio, não mencionei o mês de janeiro. Tentei fazer alguma coisa que pudesse ser facilmente evocado por qualquer pessoa, principalmente nesse momento em que nós estamos precisando tanto de poesia, né? Até na Espanha, recentemente, o Miguel Hernández, ele brotou, eu não sabia que ele estava tão famoso, mas ele voltou por um motivo lamentável, que é o fato de que o prefeito de Madrid resolveu tirar do cemitério de Almudena, onde estão enterradas quase 3.000 vítimas do fascismo, tinha uma placa com o nome de todos eles, e o prefeito de Madrid resolveu tirar essa placa. Isso gerou uma reação, isso eu estou falando agora, né, gente, 1º de março, agorinha, um pouco antes da Espanha fechar inteira por causa da pandemia, nós tivemos uma grande celebração no cemitério de Almudena, as pessoas lendo poesias do Miguel Hernández e compartilhando, respondendo ao prefeito de Madrid, sempre que ele postava alguma coisa no Twitter, respondendo com poesias do Miguel Hernández, né? Como ele virou o grande emblema do poeta da resistência. Então, eu acho que nesse momento que a gente precisa tanto de resistência, eu tentei fazer uma poesia preocupada, uma tradução preocupada, com essas fórmulas mais semânticas, né, mais estrangeirizadoras, dentro da pergunta do Alan, mas uma que fosse, assim, popular, né, com apelo popular, e como eu contei antes, né, estou fazendo um spoiler, assim que o Leandro Maia, meu colega lá de Pelotas, que a gente conseguisse reunir de novo, né, para trocar umas ideias, que não seja assim por meio de uma tela, quem sabe a gente consegue aí fazer uma versão cantada, uma milonga mais ligeira, uma milonga moderna do Miguel Hernández. Obrigada, parabéns aí. Obrigada pelas respostas. A gente tem uma última pergunta aqui do nosso colega Beethoven, que prometeu fazer uma pergunta rápida. Então, vou passar a palavra para o Beethoven, depois a gente faz o encerramento. Pode falar, Beethoven. Obrigado, Carolina. Acredito que seja realmente rápida, tanto a pergunta quanto a resposta, mas me passou pela cabeça. Primeiro, agradecer aqui minha oportunidade de falar, agradecer tanto ao Chico quanto à Andréia. Foram, de verdade, falas muito importantes, acredito que para a formação mesmo de tradutores, tanto os tradutores em formação, quanto tradutores que talvez de alguma forma já estejam formados, a gente sabe que isso não existe. Então, eu aprendi muito e respondeu, antes de eu perguntar, muitas das minhas perguntas, por isso até que fiquei quieto. Mas a gente falou de fronteiras, falamos de fronteiras internas, de fronteiras regionais, de fronteiras entre o urbano e o rural, entre o erudito e o popular, e eu pensei numa fronteira maior, numa fronteira transatlântica. Ia perguntar para vocês dois, só se vocês têm, por isso que a pergunta acho que é rápida, pode ser respondida rápida, se vocês têm notícia de como uma tradução como a que vocês propõem, uma tradução que em algum momento regionaliza para universalizar, ela é recebida em Portugal, por um leitor em Portugal. Como funciona isso? Eu ou tu, André? Olha, eu mal sei se eu sou lida no Rio de Janeiro, em Portugal, não sei menos ainda. Não, então eu vou responder. Isso é um assunto complicado isso aí, viu, Beethoven? Porque a tradição de tradução em Portugal hoje é o oposto do Brasil. É totalmente oposto. Então, no Brasil, a gente é muito marcado pelo Haroldo de Campos, né, pela ideia da transcriação, da tradução criativa, a ideia de que
não vai traduzir só o significado, vai traduzir todo o signo, vai traduzir a forma inteira. Então, é uma recriação que envolve, então, o autor, o tradutor ser também o autor daquela tradução. Isso em Portugal, hoje, pelo menos, até onde eu sei, não é aceito. Né? Então, eles são muito mais afeitos à tradução literal. Então, se tentar argumentar com eles, assim, não, mas a gente está tentando recriar o efeito, essa tradução, eu quero ver uma tradução que eu possa estudar aqui com os meus alunos e dizer exatamente o que está escrito ali. Né? Aí a discussão meio que emperra. Então, essas nossas traduções não são lidas em Portugal. Isso é uma coisa muito complicada. Não são lidas e, às vezes, eles nem sabem que foi traduzido aquele livro aqui. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei chocado. Quando alguém me mandou o link de uma notícia, um jornal em Portugal dizendo um tradutor vai traduzir As Mil e Uma Noites. E aí, na pelas tantas, o tradutor diz, eu ouvi dizer que no Brasil alguém traduziu, e parece que a tradução é boa. E não fala o nome do Mohamed Mustafa Jarouche, o cara morou na Arábia Saudita para traduzir As Mil e Uma Noites. Ele foi lá costurar os fragmentos do raio do manuscrito, tá? E não foi nada na matéria. Então, quer dizer, é possível, em Portugal, você dizer, eu vou traduzir As Mil e Uma Noites e esquecer que tudo isso aconteceu. É chocante. Mas também por quê? Porque é um tipo de tradução que não bate mais. E é uma coisa curiosa, porque a tradução em Portugal não era assim. Ela não era assim. O brasileiro aprendeu a traduzir desta forma que a gente traduz hoje com os portugueses, como o Filipe Elísio, que depois influenciou o Odorico Mendes, que depois influenciou o Haroldo de Campos. Mas só que essa tradução sobreviveu no Brasil, não sobreviveu em Portugal. E aí isso gera esse problema hoje, que eu acho um problema terrível, porque as nossas traduções poderiam perfeitamente estar sendo lidas lá, assim como acontece no mundo anglófono, onde as coisas circulam muito mais. A tradução, as grandes traduções em inglês, elas circularam por todo mundo que fala inglês, né? Enquanto que as nossas, né, tem esse problema. E em espanhol também. Em espanhol, eu sinto que tem uma circulação maior entre a Europa e a América do Sul, mas nós estamos numa posição muito complicada para quem produz, nesse sentido aí. Tá. Então, o professor Beethoven está dando ali um ok. Gostaria, então, de encerrar aqui o nosso encontro, né, agradecendo, né, muitíssimo a Andréia, ao Chico. Foi uma ótima tarde, uma ótima conversa. Agradecer aos meus colegas do NPC que estão aqui, alguns alunos e alunas que eu estou vendo aqui também, e a todo mundo que veio. Muito obrigada, foi muito bom. E, né, deixando o convite aqui que, né, para a próxima quarta estaremos aqui com uma fala também do professor Beethoven, acho que vai ser bem bacana também. Então, quarta-feira que vem, às 3h, a gente se encontra de novo, tá bom? Então, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado, tchau. gente. Tchauzinho. Até. Tchau, gente. Obrigada. Agora que eu vi que o microfone estava desligado. Beijo a todos. Tchau, beijo. Tchau.